uma imagem perfeita para mostrar para vocês. As imagens não dava para entender que era um linfogranuloma, porque na verdade é só um inchaço dos linfonodos. Então eu não achei, tá, gente? Se vocês acharem, vocês podem pesquisar aí, depois vocês me mandam também, se vocês quiserem, manda para os colegas, tá bom? A doxacilina, a eritromicina e a tetracyclina são os antibióticos, né, os antibacterianos mais utilizados. Eles devem ser utilizados por via oral durante 3 semanas, até você ter uma diminuição do inchaço ali dos linfonodos, né, dos gânglios e dos vasos linfáticos, beleza? Pode ser necessário a punção desses linfonodos para você drenar os bulbões, né? Drenar a secreção presente dentro desses linfonodos. Se a pessoa tiver contato sexual com a pessoa infectada nos 60 dias antes do início dos sintomas, ela já pode manifestar, né? A doença previamente não, futuramente, então indica-se, né, uma dose única ou de azitromicina ou de doxacilina, para que essa pessoa tenha, né, prevenção para que não aparecimento desse linfogranuloma, tá? Ela é uma das menos comuns, tá? Não é comum ter o linfogranuloma venéreo, mas também é uma infecção sexualmente transmissível. Vamos para a mais pauleira, chamada sífilis. Vocês conhecem? Já ouviram falar? É uma das mais antigas, tá? E das mais comuns também. Você chega lá no presídio, gente, você vai fazer estimativa de gente com sífilis no presídio, é surreal. E mulher com sífilis no presídio é maior ainda. E gestante com sífilis é enorme. Você fala, não tem base um negócio desse. Gente, grande parte hoje está aumentando, cada ano que passa, aumenta 30% das gestantes em regime penitenciário com sífilis, né? E isso, a chance delas desenvolverem a sífilis congênita, né? O bebê desenvolver a sífilis congênita é muito grande. Muito, muito grande, tá? É uma infecção sexualmente transmissível provocada por uma bactéria danada chamada Treponema pallidum. Tá? O treponema ele pode apresentar e manifestar várias situações clínicas de diferentes estágios. Nós temos a sífilis primária, secundária, latente e terciária. Nos estágios primário e secundário da infecção, você tem maior possibilidade de transmissão. Então, é a hora que você tenta curar aquela porcaria. Por quê? Quando você está na fase primária e secundária, você manifesta as lesões, tem manifestações clínicas. Quando você está na fase de latência, você não tem. Quando você está na fase terciária, a chance de cura é muito menor. Então, identificou sífilis, primária e secundária. Deixou para fazer mais na frente, gente, deixou para tratar, apareceu o negócio, corre. Porque se passar meses, ela vai mudando de fase, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. A sífilis pode ser transmitida por contato sexual, né? Durante o parto, durante a gestação. Então, você vê, ela transmite durante a gestação, através de via transplacentária, mas ela também pode transmitir. Se ela não transmitir por via transplacentária, ela transmite por via vertical, que é durante o nascimento do bebê por via vaginal, tá? As manifestações clínicas, elas são diferentes de acordo com a fase. Vamos então para as manifestações clínicas na fase primária. Feridas, geralmente única, uma ferida, no local da entrada da bactéria. Então, pênis, vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca, outros locais da pele, que aparece de 10 a 90 dias após o contágio. Então, ela demora um pouquinho a aparecer. É uma lesão extremamente rica com a bactéria, no caso, o treponema, né? Normalmente ela não dói, não coça, não arde, não tem pus, pode estar acompanhada de linfadenopatia, pode estar acompanhada da presença de linfonodos infartados na região inguinal. Essa ferida, ela desaparece sozinha, independente de você tratar ou não. Então, aí que tá o problema. Você tem sífilis e nem sabe que tem, porque ela vem a feridinha. Imagina a feridinha no colo do útero. Ela não dói, ela não coça. Como é que você vai saber que você tá com essa ferida? Às vezes, na primeira fase, a pessoa não percebe que tá com a lesão. Quando é nos órgãos genitais, principalmente expostos, né, na vulva, nos grandes lábios ali, dentro dos grandes lábios, e no cara, na glande, é fácil da gente identificar. Já quando é mais interna, né, então aí pode ser que a pessoa não consiga identificar, principalmente a região anal, por exemplo. Ninguém consegue ficar olhando o seu ânus toda hora, né, gente?
Então aqui eu vou mostrar pra vocês. Como ela não dói, tá? Mas olha o tanto que é feia. Se elas for no órgão, na parte externa, olha só. Não tem como a pessoa não perceber uma lesão desse tamanho, né, gente? Olha aqui na vulva. Olha isso aqui. Beleza? Olha que coisa linda. Só que não. É feio, né, gente? Credo. Então, já as manifestações na fase secundária, então elas aparecem entre 6 semanas e 6 meses depois do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Por exemplo, cicatrizou agora, ela pode aparecer daqui 6 semanas ou 6 meses, a segunda fase. Você pode ficar nessa fase aí todinha, dentro da primeira fase, apresentando uma única lesão. Pode ocorrer manchas por todo o corpo, fica parecendo um monte de petequia, um monte de pontos avermelhados que geralmente não coçam, incluem nas palmas das mãos e na planta dos pés. O que você descarta é uma outra doença chamada sarampo, que não dá na palma da mão e nem na planta dos pés, tá? Essas lesões da pele são ricas na bactéria. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, né, cefaleia e linfadenopatia. Eu falei para ele não fazer assim. Olha só. Mas ele ia ser mandado embora na semana passada. Olha só, podem ser assim maiores, né? E podem ser assim também. Olha o jeito que elas manifestam. Certo? Treponema safadinho esse. De longe acho que dá pra vocês verem melhor. Aí agora Na fase de latência, né, não tem aparecimento de sinais e sintomas, tá, gente? É a distância entre a segunda fase, a fase 2, né, para a fase secundária, da fase secundária para a fase terciária. Ela pode permanecer 2 anos ali, recorrente. Você fica ali e tá ali com aquela latência, você não manifesta nenhum tipo de sintoma. Ela é dividida entre sífilis latente, recente, que é menos de 2 anos de infecção, e sífilis latente tardia, mais de 2 anos da infecção. Ou seja, você teve infecção há 2 anos atrás, né? E menos de 2 anos, você tem uma latência, esse período que você não manifesta nada, você tá ali com a doença transmitindo e não manifesta nadica de nada. E essa duração pode ser variada, 2 anos e meio, 2 anos, menos de 2 anos, aí vai depender de indivíduo para indivíduo. Pode ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária. Então, a forma de latência, ela pode permanecer intacta, sem nenhum tipo de manifestação, ou durante a fase de latência você pode ter pico de manifestação de sinais e sintomas da fase secundária e da fase terciária, sempre da secundária para a terciária. Ou ela vai manifestar sinais e sintomas que eu mostrei para vocês da fase secundária, ou ela vai manifestar sinais e sintomas da fase terciária. A fase terciária pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, óssea, cardiovasculares, neurológica e morte. Então a sífilis mata, gente, mata. Ela é a infecção sexualmente transmissível, na minha opinião, mais perigosa se você não fizer a procura do tratamento. Se você fizer o tratamento inicial, você tem cura e aquilo, você nem vai lembrar que teve aquilo, certo? Mas se não tratar, a chance de você desenvolver problemas que não tem como reverter, como distúrbios valvares, né, cardiovasculares, neurológicos, é muito grande, além da sífilis congênita, que eu vou falar, tá? Então, a lesão terciária, ela já é lesões de pele um pouquinho maiores e um pouquinho mais características. Olha o rosto do indivíduo. Olha aqui em cima, ó, gente. Tá vendo? Olha no rosto aqui. Olha essa aqui, ó. Parece, né? Uma úlcera, uma cara feia, escamativa. Tá? 40 anos, muito tarde, exatamente. Você pegou isso com 20 anos, vai apresentar com 60. A fase 3, tá? A terciária. As outras você já manifestou, então você já deve ter percebido que tem algo errado.
O diagnóstico é o teste rápido, né, que é feito para sífilis, está disponível nos serviços públicos de saúde, né, do Brasil, sendo prático de fácil execução com a leitura do resultado com no máximo 30 minutos, tá bom? Sem a necessidade da estrutura laboratorial. No caso, o teste rápido positivo reagente, vai ser colhida uma amostra de sangue do indivíduo para mandar para análise laboratorial para você ter uma confirmação, beleza? Então, não é feito dado diagnóstico definitivo com teste rápido. Você vai pegar o sangue, se der positivo, e vai enviar para o laboratório. Se der negativo, a chance de erro é mínima, tá, gente? Por exemplo, deu negativo no teste rápido e a pessoa realmente está com a doença. Quase impossível. É mais fácil você dar um falso positivo do que você dar um falso negativo. Tratamento. Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível. E a utilização do medicamento é a penicilina benzatínica e no bebê a cristalina é utilizada. É o único medicamento capaz de prevenir a transmissão vertical. Então, se a mulher tiver gestante, você pode fazer a penicilina benzatínica, tá, gente? A parceria sexual, então o indivíduo que é parceiro sexual daquela pessoa também deve ser testada e se tiver positivo para sífilis, mesmo não tendo manifestado nenhum tipo de sintoma, é iniciado o tratamento. Então, a administração da penicilina benzatínica, o início do tratamento é até 30 dias antes do parto, porque ali, depois, 30 dias um pouquinho perto do parto, não é indicado, tá? Esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis, às vezes eles fazem dose única, às vezes é dose de 7 em 7 dias durante ali um mês e meio de tratamento, tá? Respeita o intervalo recomendado das doses, normalmente o mínimo é 7 dias. A prevenção é o uso da camisinha feminina e masculina e das gestantes e das parcerias sexuais durante o pré-natal, a utilização, por exemplo, o que a gente fala? Porque no início da gestação a gente faz o teste rápido e faz o teste da mamãe. Então a gente faz como se fosse a triagem, né? Aí a mulher ela não tem a doença, beleza. Mas aí, vamos supor que ela continua tendo relação sem preservativo, né? E aí ela adquire a sífilis durante o processo ali da gestação. E a gente já fez a triagem dela, entendeu? Então ela já fez a triagem. Quando ela vai chegar para fazer o parto, a gente faz a triagem de novo do teste rápido para sífilis, mesmo ela tendo sido triada lá no início da gestação, porque ela pode ter contraído a doença ali no período da gestação, tá? E aí ela pode transmitir do mesmo jeito para o bebê por via vertical, né? No ato do parto, tá bom? Sífilis congênita, então ela é uma doença transmitida para a criança durante a gestação, que é a transmissão vertical, por isso é importante fazer o teste de detecção da sífilis durante o pré-natal daquela gestante. Se for reagente, se for positivo, tratar corretamente a mulher e o parceiro, porque a mulher não vai deixar de fazer relação sexual, tá, gente? Então tem que tratar o parceiro também. Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em 3 momentos, no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre da gestação e no momento do parto, em casos do parto ou também em casos de aborto. As manifestações clínicas da sífilis congênita podem se manifestar no bebê logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. São complicações da doença da sífilis congênita. O aborto espontâneo, a mulher pode abortar se ela tiver com sífilis. O parto prematuro, má formação do feto, pode provocar surdez, cegueira, deficiência mental e morte do bebê ao nascer, tá? Por complicações respiratórias. Então, as malformações estruturais incluem estas daqui, tá? Não são todas, pode ocorrer vários tipos de malformação. Mas os nenenzinhos podem nascer, né? E depois cresce, quando tiver nascimento dentário, os dentes nascerem mal formados. Pode provocar cegueira. Pode provocar alterações na estrutura, por exemplo, da perna, que nasce com displasia do quadril. Olha a abdução e adução, né? Olha como que tá os ossos da tíbia, né?
e pode provocar também alterações da região aqui, ó, do crânio, do nariz, tá bom? Isso tudo é malformação provocada. Essas malformações estruturais externas não é o problema, né? O problema é que pode nascer com problema de malformação cardiovascular, né? Malformação da estrutura do coração, pode nascer com malformação da estrutura pulmonar, renal, e isso pode provocar danos, inclusive a morte desse bebê. O tratamento é que todas as crianças expostas a sífilis, né, de mães que não foram tratadas ou receberam tratamento não adequado, são submetidas a diversas intervenções. Primeiro, eu vou coletar a amostra de sangue do bebê, vou realizar avaliação neurológica, incluindo punção lombar, porque pode desenvolver também meningite, raio-x de ossos, né, longos, pode provocar, né, como eu estava dizendo, que alguém resolveu me ligar essa hora, gente. Meu Deus do céu. O povo não para. Então, raio-x dos ossos, né, avaliação oftalmológica, avaliação da estrutura ocular e audiológica, audiométrica, para identificar se o indivíduo ficou surdo ou não. E muitas vezes a necessidade de internação hospitalar prolongada com o uso do medicamento. E esse medicamento utilizado nas grande maioria das vezes é a penicilina benzatínica ou a penicilina cristalina. A benzatínica, ela pode ser feita por via intramuscular no vaso lateral da coxa do bebê, aí vai depender da dosagem que o médico passar. E também a penicilina cristalina pode ser feita por via intravenosa, tá? Também com a dosagem indicada pelos pediatras, beleza? Então, essas são as nossas doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis que eu escolhi para falar para vocês, tá? Eu não acredito até agora que eu dei 85 slides e agora que são 8h12. Eu fiquei com tanto medo de não dar que eu saí atropelando igual uma doida. E aí, gente? Entenderam? Eu vou parar a gravar só porque não tem necessidade de gravar o restante, tá, gente? 1h e 28 minutos. Misericórdia. É isso que eu falei pra vocês, né? Deixa eu só pausar porque não pausou aqui.